mas eu quero falar isso. Postei uma foto num momento super legal com uma amiga querida, fazendo um trabalho super bacana. Aí eu olhei pra foto e falei, nó, velho, agora que eu raspei a cabeça que eu vi que eu tenho orelha de abano. Pode isso? Olá, pessoas lindas da minha vida. Primeiramente, fora Temer, muito obrigada por todas as mensagens de amor e carinho de pessoas lindas falando que adoraram o vídeo, que querem muito ver os outros e etc. Amigos, pessoas que eu não conheço, ó, muito amor. E eu recebi algumas mensagens também falando, gostei do seu vídeo, me fala um pouco mais sobre o que você faz, o que é seu trabalho. Leia-se, quem raio ser você, pessoa. Então, acho justo, né, rolar uma contextualização aqui. Então é o seguinte, eu sou fotógrafa, na verdade sou formada em audiovisual, e quando eu tava na faculdade eu comecei a fazer assistência pra publicidade e pro mercado editorial. E aí eu comecei a acompanhar os bastidores da criação desse padrão de beleza que a gente consome e a ver o quão irreal ele é. Quando eu olhava a pessoa que foi fotografada e olhava a foto dela pronta, eu falava, isso aí tá errado. Não tá legal isso não, porque a gente tá basicamente assim, né, ligeiramente, sutilmente, supermente mentindo para as pessoas. Eu vi várias atrizes, vários modelos, e assim, claro que elas já estão ali dentro daquele padrão, mas não satisfeitos em criar um padrão de beleza extremamente exclusivo, racista, gordofóbico, misógino, ageísta, sei lá como é que fala, que essa coisa assim de não poder envelhecer. Mas aí, não satisfeitos nisso, eles enchem a pessoa de Photoshop. Todo mundo já viu esses vídeos na internet, né? Que pega a pessoa e estica, e puxa, e aumenta, e diminui, e dobra, e desdobra. E aí, aquilo lá que transforma uma pessoa é uma boneca de plástico, uma Barbie, uma coisa que ninguém é daquele jeito. E mesmo que a gente saiba que existem esses processos, essa bombardeio de imagens é tão intenso e tão insistente que esse conceito ele entra no nosso subconsciente. A gente espera que aquilo seja um corpo bonito. E aquilo é um corpo que não existe. Como eu falei, é um modelo feito pra ninguém. É um molde que ninguém cabe ali. E isso é o que eles querem, que a gente fique a vida inteira tentando atingir um padrão impossível. E aí eu pensei, velho, qual que é o resultado disso na vida das mulheres? Milhões de mulheres no mundo inteiro, inclusive eu, que odiavam seus corpos, né? Se odiavam o próprio corpo, porque estavam comparando com aquela coisa lá, que nem corpo é. E qual que é o problema, né, das pessoas não gostarem dos seus próprios corpos? Um monte de problemas, né? Falando aqui rapidamente, distúrbios alimentares, né, anorexia, bulimia, crises de ansiedade, depressão, um sentimento da gente não ser suficientemente boa, né? Da gente começar a achar que nós não somos merecedoras do que somos merecedoras, se sujeitar a muito menos do que a gente merece em relacionamentos, no âmbito familiar, profissional, no âmbito social, relacionamentos abusivos de todos os tipos possíveis, e o fato de que a gente está gastando um monte de energia, de tempo, de esforço, de recurso, de dinheiro nesse objetivo de alcançar esse corpo perfeito, enquanto a gente podia estar canalizando todo esse potencial para coisas incríveis e que nos trarão muito mais felicidade e vai fazer com que a gente se sinta muito mais realizada do que essa corrida insana atrás desse corpo perfeito. E aí, com todos esses questionamentos, todas essas problematizações, era uma época que eu tava tendo um contato mais profundo com o feminismo também, eu comecei um projeto chamado Nós Madalenas, uma palavra pelo feminismo. Eu vou colocar em algum lugar aqui o link pra vocês abrirem. Foi um projeto de 2 anos, em que eu fotografei 100 mulheres diferentes, tudo em preto e branco, sem Photoshop, fotografia natural, artística, pra gente se conectar com o próprio corpo, promover diversidade. E cada uma dessas mulheres escreveu no corpo uma palavra que significava
que representava o que o feminismo significava na vida delas. E mulheres de todos os tipos, mulheres de diversas cores, diversos corpos, diversas idades, diversos contextos e sem palavras diferentes. Esse projeto acabou se tornando um livro, que é esse aqui, meu baby, que tem as 100 imagens e um relato em primeira pessoa de cada uma dessas mulheres contando a sua própria história. Porque as nossas histórias, elas importam, elas merecem ser contadas. E elas são sempre invisibilizadas socialmente pelas histórias dos homens. Então aqui são mulheres contando as suas próprias lutas, as suas próprias dores, os seus próprios desafios. E é impossível que uma mulher não se espelhe, não se reconheça ali nessas dificuldades, porque elas são as lutas que todas nós passamos. É aquela coisa, né? Quando uma pessoa levanta a mão e fala, tá rolando isso aqui, aí centenas de outras falam, tá rolando isso aqui também. E a gente pode falar sobre isso. E quando a gente fala sobre isso, tudo fica mais fácil. E aí, a partir de então, eu comecei a fazer uma série de projetos voltados para essa questão de reconectar as mulheres com seu próprio corpo e para contar histórias das mulheres. Então, eu tenho o projeto Mulheres Reais, que eu fotografo, né, as mulheres que me procuram querendo contratar um ensaio que seja nesses moldes, sem Photoshop, né, elas já me conhecem, já sabem qual que é o tipo de trabalho que eu faço. E eu faço também projetos documentais para visibilizar e trazer e dar voz para mulheres de comunidades quilombolas, comunidades sertanejas, indígenas, né? Eu estava fazendo isso no Brasil ano passado. Então, essa sou eu, esse é o meu trabalho. E eu tô aqui pra gente falar sobre isso, sobre o que é existir nesses corpos, sobre o que é ocupar espaço nesses corpos. Né? Parece que a sociedade quer sempre que a gente seja menor, que a gente seja bela, recatada e do lar, quer que a gente sempre fale baixo, quer que a gente sempre seja pequena, quer que a gente sempre se invisibilize. E a gente não vai fazer isso. Não vai. Acabou. Né? Chega de pedir licença, chega de te pedir desculpa, sai da frente, sociedade, que a gente vai passar. E vocês que se virem pra nos acolher. O vídeo é meu, fala se eu quiser. Uai!